tudo bem? Olha só, Amadinha, eu estou aqui agora, né, recebendo a informação dos nossos alunos e o pessoal está dizendo o seguinte: pode avisar aos nossos colegas que nós estamos, firme na língua portuguesa. Valeu, certo? É a CRED da onde? É a CRED de Paraná. Muito bem. E vocês aí também? Tudo certo? Muito bem. Amadinha, estamos aí já quase concluindo a unidade 2, certo? Sim. E a nossa conversa aqui inicial para o nosso estudante aí poder se organizar. Vejam que nós vamos para a aula 54. É a nossa segunda aula sobre concordância nominal, a segunda parte. Só que agora são os casos especiais. Lembrando também que está chegando o dia, né, que a Pura vai estar aí com vocês, fazendo o nosso clube de leitura. Ah, é legal. Então, spoiler já no início da nossa aula. Bom, vamos embora então, porque agora vamos para a habilidade desta aula. Então, a habilidade é analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença e os efeitos que causam sua inversão, a estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação e subordinação e os efeitos de seu uso, e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas aí adequadas à situação comunicativa. Beleza! Nossa árvore do conhecimento trazendo a temática concordância nominal, parte 2. Vamos de leitura? Bom, olha só, a nossa aula, geralmente nós trabalhamos algum gênero como leitura aí para vocês, né, Amadinha? E agora nós vamos trazer uma leitura diferenciada, com tirinhas e já apresentando aí os exemplos a respeito da nossa aula, que é concordância, certo? Nominal. Então, atenção, vamos lá. Então, aluno, você já sabe que a questão da regra geral de concordância nominal é que a palavra com valor de adjetivo vai concordar, ou seja, com o substantivo a que se refere. Então, aqui nós temos o adjetivo concorda em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, com o substantivo a que se refere. Temos aqui dois textos, tá certo? O primeiro, né? O que nós temos aí? É uma tirinha do H, tá certo? Vamos lá ver esse diálogo que ele tá fazendo, né? Junto com o filho dele aí, ó. É sempre bom ser educado, filho. Sempre que saqueio um castelo, ao sair digo obrigado e bom dia. Belezinha? Então, aí, Amadinho, vamos pegar na última fala do H, que ele fala o seguinte: ao sair, digo obrigado e bom dia. Então, como o H é masculino, tá certo? É um homem, se refere ao gênero masculino. O que você vai prestar atenção aí? A palavra obrigado, ela é variável. O que quer dizer isso? Ela vai sofrer flexão, tá certo? Amadinha, então quer dizer, vamos aqui conversar com o nosso estudante a respeito desse termo, né? Essa palavra. A gente tem, então, situações em que nós vamos agradecer, correto? Exatamente. E essa tirinha está trazendo esse cuidado agora. Bom, ali, Angar, né? Ele disse obrigado. Por quê? Ele poderia dizer obrigada? Não, amada, não pode. Por que não pode? Porque essa expressão, obrigada, ela admite flexão. Se admite flexão, se ele é um homem, é um rapaz, um garoto, então tem que falar obrigado. Se fosse uma moça, seria o quê? Obrigada. Se fosse um casal, eles diriam obrigados. Vamos lá, acompanhando na segunda tirinha. De olho, vamos lá.
Você não me mandou um cartão do Dia dos Namorados? Claro que não. Falei que não ia mandar e não mandei. Você mantém mesmo a sua palavra, não? Eu admiro isso numa pessoa. Obrigada, Charlie Brown. Então, olha só, sua cabeça dura. O que apareceu aí? A amadinha do Charles Brown, que eu não lembro no momento, né? O nome da amada. O que acontece? Vamos dizer, apura. Então, o que ela disse assim? Obrigada, Charles Brown. Que olha aí, obrigada, menina. Menina diz obrigada. Então, para dizer, se não falar menina, fala ela diz obrigada, ele diz obrigado. Então, e quando é eles? Obrigados. E quando for elas, obrigadas. Belezinha? Vamos lá dando sequência a essa questão da concordância nominal, parte 2. Bom. Aparecendo aqui para vocês, olha só as palavras que vão sofrerão flexões, ou seja, são variáveis. Obrigado, anexo, kit incluso. Olha aqui os exemplos. Olha só. Muito obrigada, disse Márcia. Eles dizem muito obrigados. Olha só, obrigados por quê? Concordando com o pronome, né? Com o sujeito lá. O documento segue anexo. Ó, anexo, documento. Os documentos seguem anexos. Então, sofrendo. E se fosse a palavra documentação? Ó, a documentação segue anexa. As documentações seguem anexas. Belezinha? Sempre fazendo a concordância em gênero e número. Outro exemplo aqui, amadinhos, para vocês. Já estou kit com a loja. Já estamos quites. Ó, nós estamos quites. Ó, nós quites. Então, perceba aí sofreu a flexão somente em número. O homem está kit, a mulher está kit. Os homens estão quites, as mulheres estão quites. Belezinha? Fácil, né? Vamos para o último exemplo com a palavra incluso. Estão inclusos as taxas e impostos. Por que ficou inclusos? Porque aí eu tenho palavras de gêneros diferentes. E já falamos aqui e torno a repetir, amadinho, para vocês. Palavra de gêneros diferentes vai para o plural masculino. Ok, outras palavras, vamos lá. Temos aí que sofrem flexão. Agradecido, grato, própria, mesmo, junto, tal e todos. São flexíveis, tá? Falou a palavra flexível, você já leva na mente e no coração que vai ter pluralidade, certo? Vai mexer aí, singular, plural. Vamos ver. 1. Eles ficaram agradecidas? Não, Madia, não pode. Eles ficaram agradecidos ou elas ficaram agradecidas, belezinha? Porque vai concordar com gênero e número. Todas estavam gratas pelo presente. Todas, olha só, gratas. Se fosse no masculino, todos estavam gratos pelo presente. Nós próprias faremos o serviço. Então, aqui está falando do quê? De um grupo feminino. Então, eu vou falar próprias. Se fosse um grupo masculino, nós próprios faremos o serviço. No quarto exemplo temos, elas mesmas estiveram aqui. Já percebe-se que é um grupo feminino, né? Então, se fosse masculino, eles mesmos estiveram aqui. O quinto exemplo, as folhas seguem juntas. Olha só, as folhas seguem juntas. Se fosse no masculino, os lixos, né, seguem juntos.
Agora, no sexto exemplo, temos que tais estes enfeites? Ó, se fosse no singular, que tal este enfeite? Viu só? Mudou? Se tiver no plural, tem que pluralizar também o tal. Elas ficaram todas feridas. Se fosse no masculino, eles ficaram todos feridos. Certinho, né? Então, amadinho, tome nota. Bom, nós vamos ver agora a forma tal qual, tem concordância interessante. Vamos ver então por quê. Vou mudar até a cor da caneta aqui. Vamos aí acompanhar. Olha só, tal concorda, sim, mas aí essa caneta não obedece. Vamos lá, tal concorda com o substantivo anterior. Ponto. E qual com o pronome posterior, certo? Então, tal concorda com o que vem antes e qual com o que vem depois. Vamos então aqui ver. O filho é tal qual o pai. Olha só, observe que tal está concordando com o filho e qual concordando com o pai. Então, o filho antes e o pai depois. No segundo exemplo tem o seguinte, ó. O filho é tal quais os pais. Olha a mudança. O quais ficou no plural porque a palavra pais está no plural. Os sobrinhos são tais quais os tios. Olha só, os sobrinhos. Esse tais concordando com o sobrinho e quais com o tio. Olha só, colocando o sobrinho no plural, ó, pluralizando a primeira parte. Os sobrinhos são tais qual o tio. Viu só? Não se esqueça, amado. Tal concorda com o anterior e qual com o posterior. Beleza? O vocábulo, no caso, é bastante comum depois do substantivo ou do pronome pessoal. Como assim, amadinha? Ó, eles mesmos recorreram, pensaram consigo mesmos, por si mesma tomou a decisão. Então, olha só. Então, aí, no caso, eles pensaram, tá fazendo a concordância aí, que é mais de um, eles mesmos, olha só, e por si mesmo, quando fala por si mesmo, da questão da pessoa. Termos que permanecem invariável. Então, chegou o momento de não trabalhar com plural aqui, nem gênero, nem número, tá? Eles são invariáveis. E quais são esses termos? Então, aqui, o nosso primeiro termo, primeira palavra que é invariável dentro de uma oração, de uma frase. Alerta. Fiquem alerta. Mesmo que o verbo esteja no plural, a palavra alerta que completa essa frase não vai ter flexão, ela é invariável, tá? Beleza. Se alerta, vamos aqui agora essa observação. Se a palavra alerta tiver acepção de substantivo, deverá concordar normalmente. Vamos aqui então os exemplos. Olha lá. Porém, temos agora o outro exemplo da que questão diz da concordância, né? Se ela tiver dentro como acepção de substantivo. Ligado ao substantivo. Vamos aqui. Lembrando aqui, amados, que no primeiro exemplo, esse alerta está com função de advérbio. E você vai lembrar lá da classe gramatical que advérbio é uma palavra invariável. Belezinha? Então, aqui nós temos, foi dado um alerta. Aí, ó, esse alerta já não está mais com advérbio, mas sim como substantivo, um nome, como se fosse um sinal, tá bom? Foi dado um alerta, foram dados 2 alertas, viu só? Ó, foi dado um sinal, foram dados 2 sinais, só para você ter uma ideia para fazer essa associação, certo. Belezinha? E aí, o aluno aí observa. Qual o significado desse alerta aí nesse sentido, que é diferente do primeiro, tá bom? Porque o primeiro é um advérbio e ele não muda, não tem plural, não tem singular, não tem masculino, não tem feminino. E aqui você consegue ver, olha só, alerta mudou? Mudou.
passou para ser o quê? Feminino, tá? O segundo exemplo, teve plural. O primeiro está no singular, alerta, o segundo está no plural feminino. Então, essa é a variedade. Mas se tiver... Plural feminino não, Nadinha. Masculina, né? Porque um alerta, né? Um sinal masculino. Mas tá? a observação da pluralidade no número. Nosso estudante. O primeiro exemplo, ele é um advérbio, não sofre flexão. O que vai ter flexão é que se essa palavra alerta estiver em uma frase, tendo aí essa acepção de substantivo, tá bom? E como nos dois casos, está no substantivo. Muito Agora, bem. a palavra monstro também, amada, é um advérbio. Foram duas greves monstro. Tá não certo? tem plural, tá vendo aí, ó? Não tem, Mesmo você observando que nós temos o verbo no plural, certo? Nós temos aqui o numeral no plural, substantivo no plural, mas ficou invariável o advérbio, a palavra monstro. Certo? Vamos ver aqui, ó, trabalhando a questão da palavra menos. Você já sabe. Uma musiquinha aqui pra vocês, amado. E essa palavra é muito existe usual, né? menos, só existe menos. Vamos lá. Aí você coloca o ritmo que você quiser, tá bom? Esperava. De novo. Esperava ideias, os alunos estão menos pedindo. ideias. Daqui a pouco, lá na revisão, eu faço pra vocês, então tá? voltando aqui. Esperava menos ideias. Olha só, ideias é uma palavra feminina e está no plural. O que acontece? Menos. Olha só. Então, porque ela não existe a palavra menos, tá bom? Só existe menos na língua portuguesa, certinho? Prestei o concurso menos vezes do que você. Então, amadinho, evite a fala de prestei o concurso menos vezes do que você. Então, menos não existe, deleta, tá certo? Tenho menos possibilidades de êxito. Olha só, menos possibilidade. Olha só, possibilidade é uma palavra feminina e está no plural, mas eu vou usar com menos. Uma tirinha pra você aqui, ó, com o título Vingada. Por que será que deu esse título a esse enredo aqui dessa tirinha? Vamos lá. Ai, amiga. Então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem. Já me senti vingada. Quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Olha só que vingança. Olha só o veneno descendo ali, ó. Jesus do céu. Então, amada, ela se sentiu vingada, porque não adianta, né? Ela fala toda certinho. E qual foi a vingança? É porque ela falou menos, porque ela não estudou, amadinho. Não veio pra aula da Top Márcia. Então, vamos lá, dando sequência. Então, tome nota. Legal. Agora vamos aqui com o termo, a palavra anexo. Aí nós vamos ter, olha só, em anexo. Como acontece? Como é que nós vamos colocar em uma oração? Como é que nós vamos usar isso numa produção textual? Né? Essa palavra anexo. E aí anexo. E agora a gente traz aqui o maior cuidado. Em anexo. Exatamente, ó. Você vai prestar atenção que a gente viu lá anexo sozinho, sofre flexão. Mas se aparecer uma preposição, que essa preposição é o em, ó, ele vai ficar invariável, vai ficar invariável, ou seja, não sofrerá flexão. Em anexo ao requerimento, envio algumas fotos, ok? Seguem os relatórios em anexo. Olha só, seguem os relatórios, porque ficou junto aí, seguimos, meu pai eterno, o que é isso, amadinho? Relaxa, seguem os relatórios em anexo, era para estar isso. Segue as oferendas em anexo. O que aconteceu aí, amado? Então, você pode observar que o substantivo está no plural, mas como a palavra, a expressão é em anexo, fica invariável. Belezinha? Mesmo que eu só falar assim, segue a carta em anexo, segue o documento em anexo, tá certo? Tanto eu colocar o substantivo no plural como no singular,
ó, não muda. Quando vier... Com a preposição em antes da palavra anexo. Vamos lá agora. Em mão. Em mão também é invariável. Ó, as encomendas foram entregues em mão. Belezinha? Olha a preposiçãozinha, né? Então, vamos lá dando continuidade aqui e tomando nota para mais, o quê? Exemplos. Só que agora, nós vamos ter aí, ó, os olhos vistos, né? Olha, como é que fica esse termo dentro de uma oração? Tem flexão? Sofre flexão ou não? Vamos aqui ver. A capital crescia a olhos vistos, ela emagrecia a olhos vistos. Então, invariável. Vou colocar assim, tá certo? Não sofre flexão, essa expressão. Pode ver aí, observe bem, ó. A capital crescia a olhos vistos, ela emagrecia a olhos vistos, ela engordava a olho visto. E assim vai. Mesmo a expressão, ela já está no plural, mas isso não vai confundir a cabeça do estudante, né? Porque ela é assim, ela não vai variar, tá? E agora, pseudo. Não, é pseudo. Vamos lá. Opa. Os homens citados são pseudo-heróis. Olha só, também, ó, não sofreu aí, ó, só flexionou a segunda palavra. Belezinha? Vamos lá para a palavra bastante. Bastante. Atenção, né? Isso você tem que usa às vezes, né? Muito, né, muito Márcia? mesmo. Usa bastante. Por quê? Porque o bastante ele pode ser um advérbio. Se for como advérbio, ele é invariável. Ou pronome indefinido. Se for pronome indefinido, ele vai variar, tá certo? Então, observe o macete que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Tenho bastantes livros. Quem vem logo em seguida depois de bastante? A palavra livro, né? O substantivo. Se aparecer substantivo, ele vai flexionar a palavra bastante. Então, por isso que ficou bastantes livros. Então, pronome indefinido aí, tá certo? Acompanha o substantivo, é pronome adjetivo indefinido. Agora, amadinho, quando estiver logo em seguida um adjetivo, essa palavra bastante vai ser advérbio, ó. Estavam bastante cansados. Então, tá acompanhando quem? Tá acompanhando o adjetivo. Então, esse é um advérbio de intensidade. Se você não sabe, é só trocar lá, ó. Se na hora da troca eu usar muitos ou muitas, então já sabe que na frente vai ser o quê? Substantivo, então é um pronome adjetivo, então vai flexionar. Se na frente eu usar muito, só muito, muito, aquele advérbio de intensidade, já sabe que bastante é o advérbio de intensidade, também não vai sofrer o quê? Alteração. Belezinha? Olha só os bonequinhos para vocês. Se cansaram, Amadinho? Cansados. Relaxem. Tá certo? Beleza, olha só. Vamos aqui agora a questão ainda do advérbio. Meio pode ser um advérbio ou pode ser um numeral, certo? Então, como advérbio, o princípio aí, né, considera-se invariável, ou seja, não muda, não vai flexionar. Mas tome também muito cuidado com essa palavra meio, tá certo? Comeu meia melancia. Meia melancia aí, ó. Se fosse um melão, comeu meio melão. Então, houve flexão aí, né? Olha só, comeu a metade. Beleza? Então, é um numeral. Já é meio-dia e meia. Ó, meia aí como numeral. Porque tá se referindo à hora. Belezinha? Então, Amadinha, só uma observação aqui. Então, quando eu ouço uma expressão, olha, vou correndo almoçar porque já é meio-dia e meio. Tá, está equivocado. Tá, então, certo?
é adequado. Esta fala, o certo é falar 12:30, porque está relacionado à hora. Você não fala 7:30, 8:30, 9:30, 3:30 e assim por diante, porque na hora lá vai falar 12:30? Pensa que está fazendo concordância com o dia, né? Ele tem que lembrar que é corresponde à hora. né? Exatamente. Eu acho que é isso que causa essa... Exatamente. Muita calma nessa hora. Só lembrar. 7:30, 6:30, 8:30, assim por diante. Belezinha? Tá. Vamos lá para o segundo exemplo. Como nós temos aqui a palavra meio como advérbio. Ela vai ser invariável. Lembra? Advérbio, palavra invariável. Então, amado, olha só. Eles estavam meio tristes. Só você trocar, amadinho, pela palavra um pouco. Ó, o macete é, se encaixar a palavra um pouco, aí você já sabe que é um advérbio. Eles estavam um pouco tristes, belezinha? Então, meio é advérbio. E a palavra triste aí é o quê? Adjetivo. Então, já sabe que é um advérbio, tá bom? Vamos ver aqui a tirinha. Se eu não estiver enganada, essa personagem aí, o nome dela é Márcia. Epa! Segura, Bem, eu não tinha papel para escrever. Aí, fiz meu dever num prato de papel. Já vi que a senhora é meio ortodoxa, não é? Será que ela usou adequadamente? Usou, porque é um pouco. Então aí fez uso do advérbio. A Márcia arrasou. Muito bem! Palmas para a Márcia! O termo aí só é variável quando equivale a sozinho. Ele será invariável, certo? E aí quando significa somente. Exatamente. Vamos aqui, ó. Eles ficaram sós. Ó, E agora, tá? Esse só, Madinha. Aí, ó. Sozinho? Eles por quê? Vai encaixar a palavra sozinhos. Sozinho tá qualificando quem? A palavra eles. Então, eles ficaram sozinhos. Encaixou a palavra sozinho. Então, você já sabe que é um adjetivo. Que sozinho é uma característica, tá bom, Amadinho? Aí eu tô dizendo assim, ela ficou sozinha, ela ficou só. Só para você entender, beleza? Agora próximo. Só eles ficaram. Opa, só eles? Não, amadinho. Aí esse só, por que, professora, que esse só ficou no singular? Porque esse daí se encaixa no quê? No somente. Somente eles ficaram só. Esse só aí tá como advérbio. E advérbio é uma palavra invariável, não sofre flexão. Beleza? Agora vamos para a tirinha aqui, amadinho. Eu só preciso de duas coisas, Liz. O amor de uma boa mulher. E uma gaveta de meias bem arrumadinha. Você conhece ele? Eu não. Tadinho, né? Pela fé. Olha só, eu só preciso de duas coisas, ok, Liz? O amor de uma boa mulher. Aqui tá fazendo a flexão corretamente, tá? Porque uma boa mulher, fazendo concordância com a palavra mulher. Duas coisas, fazendo concordância com coisa, fazendo por exemplo, a concordância em gênero e número. Aí ele fala assim, e uma gaveta de meias bem arrumadinha. Aí meias, esse meia aqui, amadinho, tá o quê? É o substantivo, belezinha? Só que o amado aí, John, se eu não estiver enganado, ele tá sendo muito machista, tá certo? E o Galf não quer nem saber, nem conhece. Não, se já veio trazendo machismo, não. Ninguém conhece mesmo, tem que deixar de lado. Uhum. Deixa abaixo. Machismo lá embaixo. Vamos lá. Só as e sós. As sós. As sós. Então vamos. De novo, vai lá. Só e as sós. Isso, pronto. Aí nós temos aqui, ó, o seguinte. Vamos tirar esse Szinho do as lá em cima. Sós.
Aí, amado, assim a gente fala, corrige na hora aqui, sem problema. Aqui o negócio é ao vivo e a cores. Quando só equivale a somente, já foi dito aqui que ele fica invariável. Como assim, amadinha? Só eles não concordaram. Trocando, somente eles não concordaram. Fica fácil, né? Vamos ver outra aqui, amado. Quando só equivale a sozinho, varia de acordo com a palavra que se refere. Vamos ver como que está aqui no exemplo. Eles saíram sós, viu só? Por que ficou sós? Olha só, fazendo a concordância com o pronome eles. Então, eles ficaram sozinhos, tá certo? Sozinhos. Substitui pela palavra sozinho. Se tivesse aí, ele saiu só, então, ele saiu sozinho, tá bem? Agora, a locução adverbial a sós, o que isso quer dizer? É invariável, já diz tudo. Locução adverbial tem valor de advérbio. Advérbio é invariável. Ele gostaria de ficar a sós. Pronto, parou aí. Eles gostariam de ficar a sós, tá certo? Não há flexão, invariável. Mais outra? Agora o adjetivo usado como verbo, né? Usado com o verbo aí, ser. Ele concordará com o substantivo, se este tiver artigo ou pronome demonstrativo. Outra regra, vamos lá. Olha só, o verbo ser. Você consegue identificar qual é o verbo ser aí, amadinho? Ai, professor, não tô vendo nenhum ser. Mas calma, ele está flexionado. Eu sou, tu és, ele é. Opa, encontrei, professora, desculpa, amadinho. É isso aí, presta atenção. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Olha só, por que aí ficou proibida? Apareceu o determinante antes da palavra entrada, veio determinada, tá certo? Ok. Aí eu tenho o seguinte, é proibido entrada de pessoas estranhas. Amanda, por que no segundo exemplo ficou proibido? Porque houve ausência, vou colocar uma interrogação aqui, linda, maravilhosa, do determinante. Se não aparecer determinante, fica proibido. Tá, e o estudante aí quer recordar, professora, quando a senhora diz determinante. São quem, amadinho? São aqueles, olha só, artigo, numeral, pronome e adjetivo, que vai o quê? Determinar o substantivo, tá bom? Agora eu tenho ginástica é bom para a saúde. Ginástica não apareceu antes do determinante. Se tivesse um determinante antes da palavra ginástica, por exemplo, a ginástica é boa para a saúde. Já vai flexionar, viu só? Vai fazer a concordância. Apareceu, vai variar. Não apareceu, vai ficar no masculino, plural. No caso, a expressão plural não, é bom, tá certo? Então, eles têm que ficar de olho no determinante. No caso aqui, o artigo ou pronome. Nossa, eu quis consertar, foi igual. Então, apague aí. Determinante, tá? Anotem aí para vocês ao lado, que com esta regrinha, vocês vão aí buscar a atenção para o determinante, tá? Para, aí, nesse caso dos exemplos, do artigo, certo? Mas a professora falou para vocês o determinante, eu vou deixar aqui para quando a gente estiver daqui para frente, continuando falando em determinante, você já... Sempre lembrar que é artigo, pronome, numeral, tá bom? Certo. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, amadinha. Bora. Ficaram erradas as frases? Ficam erradas as frases. É proibido a entrada, porque faltou flexionar a palavra proibido, né? Que era para ficar proibida. E é proibida a entrada, tá bom? Belezinha? Fácil, né? Então depois, com calma, você pode voltar aqui a este slide e verificar por que está errado. Vamos analisar junto. Porque na primeira está escrito proibido e apareceu quem? O determinante na frente e o certo era ficar proibida. Na segunda está proibida. Opa, mas não, era para ser proibido, porque não aparece o determinante. Belezinha? Muito fácil, fácil, fácil. Vamos lá para a palavra ou mais, ou menos e adjetivo. Qual é o adjetivo que vai aparecer em cada frase?
com a palavra o mais possível ou menos possível, tá certo? Temos aqui na primeira. O que nós temos aqui? O seguinte, ó. Vou colocar todos, tá certo? E você vai acompanhando comigo. A palavra possível concorda com o artigo. Quais são os artigos, né? A, o, né? Que inicia a expressão, aqui neste caso, tá bom, amadinho? Vamos lá. Quero 10 pães, os mais claros possível. Como apareceu o artigo no plural, é claro que vai fazer a concordância. Os mais claros. Claros é o adjetivo, né? Claros possíveis. Vamos lá, mais outra. Comprei 12 rosas a mais abertas possíveis. Então, fique de olho no adjetivo e na palavra possível. O macete é esse. Você fica de olho no artigo e no adjetivo, tá certo? Ó, quero 10 pães claros o mais possível. Olha só, ele pediu 10 pães, claro, mas só que aconteceu? O o tá no singular e a palavra possível vai fazer a concordância com o artigo, tá bom? Comprei 12 rosas a mais abertas, ó, possível. Este é o macete. O artigo com a palavra possível. Se o artigo estiver no plural, é claro que a palavra possível vai fazer a concordância. Muito fácil. O termo agora é bom, é proibido, é necessário, mais o substantivo. Se há um determinante anteposto ao substantivo, essas expressões elas vão concordar com o substantivo. E mais uma vez aqui determinante, não é para você ficar em parafusos. Determinante pode ser, amadinha, artigo, pronome e adjetivo, mas aqui no caso é o artigo. Vamos focar. É permitida a entrada de criança. Ó, a entrada. Se não aparece o artigo antes do substantivo, o que vai acontecer? Vai ficar invariável. No caso aqui, é permitido entrada de criança. Belezinha? Muito bem. Muito fácil. Essa questão da concordância nominal, tá certo? Agora a gente encerra aqui a aula ponto 1 e daqui a pouco a gente volta lá para nossa revisão. Mas antes da revisão, nós temos o quê? O quê, amada? É o momento agora, estudante, né? Você respirar um pouquinho, você recebeu várias regras, né, legais. Agora, com certeza, você vai melhorar a sua produção textual, vai utilizar todas essas regras, tá? Não é para fechar seu notebook, seu celular e deixar isso aí fechadinho, não. Para exercitar, tá bom? Exato. Bem, agora aí o trabalhando gênero, Márcia, o nosso estudante ele vai produzir, né? Ele vai produzir um texto, é isso mesmo? Através de um gênero textual, que é o mapa mental. Qual é o tema central desse mapa mental do estudante? Olha, você vai fazer... Qual foi o conteúdo estudado na aula? Foi concordância. Só que aqui é concordância parte 2. Ah, muito tá? importante. Que são os casos especiais. Ainda tem mais casos por aí. Sim. Mas aí você vai montar lindo e maravilhoso e anexar no seu portfólio. É isso aí, uma excelente produção, hein? De um mapa mental para ajudá-lo. Onde, amadinha? Aos estudos, vai ajudar você a estudar, a fixar este conteúdo que é maravilhoso. Valeu, muito bem. Então aqui encerramos, tá? E aí a gente aguarda vocês na próxima, é isso mesmo, Amadinha? É isso mesmo, a Tchau, nossa Amadinha. revisão. Tchau! Até a próxima. Valeu, tchau!